dos irmãos através do lavar. Queria que você abrisse a Bíblia lá em João, capítulo 13, verso 1. Eu quero fazer algo que eu fiz há 2 cultos atrás. Quero pedir para que todos fiquem de pé. Essa igreja batista. Para a gente ler a palavra junto. Glória a Deus. Vamos ler? Quando eu falar para parar, a gente para. Nós vamos ler muitos versículos agora, amém? Vocês estão animados? Então, antes de ler, dá um glória a Deus aí. Aleluia. 1, 2, 3 e... Bora. Antes da festa da Páscoa, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta, tomando uma toalha, depois deitou água na bacia, passou a lavar os pés, calos com a toalha que estava. Aproximou-se, pois Simão, Pedro, este Senhor, te lava os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não lavar os pés, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós está limpos, mas não todos. Aleluia, pode se assentar. Aleluia. Então o alvo da palavra hoje é falar sobre a comunhão que nós temos uns com os outros. E essa comunhão é através do lavar os pés. Vamos entender o que é isso? Lá em João, como nós lemos aqui mais cedo, versículo 1, João 13, 1. Pode projetar, por gentileza? João 13, 1. Nós vemos aqui que o pano de fundo da ceia é uma festa. Nós aprendemos aqui alguns domingos atrás, sobre as festas do Senhor. E o pano de fundo aqui, que nós vemos a cortina que está por trás, é a Páscoa. Fala comigo, Páscoa. Páscoa, nós sabemos o que é, né? Toda a nossa comunhão, então, é baseada na Páscoa. Toda a comunhão, o relacionamento que eu tenho com os irmãos, o relacionamento que eu tenho na vida da igreja, com a minha esposa, tem uma base, um fundamento. Meu relacionamento com Deus tem um fundamento, uma base, que se chama Páscoa. Mas pastor, o que é a Páscoa? Qual que é a mensagem da Páscoa? Isso é uma excelente pergunta, né? Qual que é a mensagem da Páscoa, irmãos? A Páscoa, de maneira simples, é o quê? É a troca divina. Eu merecia o juízo. Eu merecia a punição, a condenação, a maldição. Eu merecia a morte eterna. Eu e você merecíamos. Agora, vem o Senhor Jesus, nascido de mulher, encarnado, carne e sangue, e vem sem pecado, sem mácula, sem defeito, e se propõe, por causa da vontade do Pai, e por causa da sua própria vontade, tomar o meu lugar e o seu lugar. Aonde ele, que merecia a vida eterna, merecia todas as bênçãos de Deus, merecia a saúde completa, merecia tudo da parte de Deus, troca de lugar comigo e com você, recebendo o que eu mereço, e agora, nós recebendo o que ele merece. Veja, isso é a Páscoa. É o momento em que o Cordeiro de Deus toma o meu lugar e o seu lugar. E o pano de fundo aqui, que nós vemos, nesse momento que está acontecendo, é a Páscoa. Porque a nossa vida cristã começa na Páscoa. Tudo em nossa vida começa na Páscoa. Essa é a mensagem fundamental. Nós fomos salvos pelo Cordeiro. Aleluia. Então, essa é a mensagem do pano de fundo aqui, né? Continuando.
sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. O que Jesus sabia? Que ele ia morrer. E ele iria ressuscitar. E ele iria ir para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Fala comigo, até o fim. Quando você lê que amou-os até o fim, o que você pensa? Que ele amou até acabar. Sim ou não? Mas a tradução completa, tradução melhor aqui é que ele os amou, nos amou ao máximo, na plenitude completa. O amor dele foi completo, foi completamente ministrado, entregue a nós. Fala comigo, o Senhor me amou ao máximo. Verso 3. Sabendo este que o Pai tudo confiara nas suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Olha, quantas vezes você ouviu aí a palavra saber? Quantas? Cola aqui, ó. 2 vezes. Isso é uma coisa importante, irmãos. Não tem a ver com a pregação, mas é importante você saber. Primeira coisa que é importante você saber: quem você é. E você nunca pode se esquecer que você é filho amado. Filho amado. Jesus sabia disso. Que ele era o filho amado. Você também é filho amado. E se Deus te ama, tem consequência. Se Deus te ama, porque ele te ama, ele envia o seu filho amado para morrer no seu lugar, te salvar. Se Deus provou o seu amor na cruz, e ele provou, então ele te ama. Então ele te fez o quê? Filho amado. Outra coisa que é importante você saber: de onde você veio? Quem respondeu? Parabéns. De Deus. Fala assim, eu vim dele. Fala, eu vim do Senhor. Porque foi ele que te gerou. Você é uma nova criatura. Você tem origem. Adão, quando caiu, perdeu origem. Você, quando nasceu de novo, voltou a ter origem. A sua origem é quem? Deus. Deus. Fala assim, eu vim de Deus. E eu volto para ele. Isso é outra coisa que você tem que saber. Para onde você está indo? É importante saber que você é amado, que você veio dele, mas você também está indo para ele. E tudo que você faz é para ele, para a glória dele. Então, Jesus, ele sabia disso, irmãos. Ele sabia de onde ele veio, o que ele estava fazendo, o propósito dele, a missão dele, mas também ele sabia para onde ele estava indo. Para onde ele estava indo? De volta para o Pai. Esses são saberes importantes para a sua caminhada cristã. Saber que você é amado, saber que você veio de Deus, saber que Deus tem uma missão, um propósito para você aqui, e saber que você vai voltar para o seu Pai. Amém? Continuando, verso 5. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Veja. Imagina a cena comigo agora. Põe a cena aí de Jesus na ceia. Não é exato essa imagem, mas você vai perceber aqui que Jesus está sentado à mesa. A mesa naquela época não era a mesa que nós temos hoje. Era uma mesa baixa, bem baixinha, onde as pessoas, na verdade, se deitavam em torno da mesa. E ali, então, eles tinham as suas refeições, comiam juntos, tinham comunhão. Isso era uma coisa muito importante para um judeu. Sentar à mesa com alguém. Sentar à mesa com alguém significa que aquela pessoa tem aliança com você, que ela compartilha o que ela tem com você. Comunhão. Comunhão e aliança. Fala comigo, comunhão e aliança. Então, sentar à mesa tem algo ali, uma mensagem por trás. Eu tenho comunhão com você. A vida de Deus que há em mim clama pela vida de Deus que está em você. E nós temos a comunhão, a unidade desta vida em nós. E também o que eu tenho é seu e o que você tem é meu. Aleluia. Então, sentar à mesa representa isso. Jesus, a Bíblia fala que eles sentaram à mesa. Estavam ali no ambiente da ceia. E a Bíblia fala que Jesus levantou-se e tirou o quê? A parte de cima. Parte de cima da sua roupa. A parte de cima aqui, da roupa dele. Essa parte aqui, que cobre, né, a parte de baixo, ele tirou. Em outras palavras, ele ficou sem camiseta, se tivesse camiseta naqueles dias. Claro isso? Pastor, mas o que representa isso espiritualmente? Que verdade é essa espiritual? A verdade espiritual é que
ele tirou a parte de cima, a sua glória. Ele tirou a sua glória. A Bíblia fala lá em Filipenses que ele se esvaziou de si mesmo e se fez a imagem e semelhança de servo. Servo. Irmãos, o Senhor Jesus é Deus. É muito bom você saber disso. Ele não precisa servir a ninguém. Ele não precisa servir a ninguém, porque ele é Deus. Deus tem que ser o quê? Servido. Mas Jesus é o Deus servo. Ele veio então para me servir e te servir. Como que ele veio para nos servir? Continuando o texto, a Bíblia fala que ele então tirou a parte de cima e amarrou uma toalha. Se você for ler lá no original, a palavra toalha é linho, linho. Ele amarrou então um pano de linho que cobria ele aqui até embaixo. Vocês estão imaginando a cena comigo? Sim? Então, com esse pano de linho, a toalha, né? Ele amarrou na sua cintura e cobria ele daqui até embaixo. E ele foi então para servir os discípulos. Detalhe, para você entender isso aqui, você tem que entender como que era a cultura dos dias. As estradas, os meios de transporte, como que as pessoas se locomoviam. Eu não sei de qual região que você é do Brasil, você que é brasileiro, e nem sei se aqui nos Estados Unidos tem ruas assim. Mas, na minha infância e adolescência, todo ano eu ia para Minas Gerais. Cadê os mineiros aqui? Para uma cidade chamada Medeiros, Uberlândia não, Bambuí. E lá, a família da minha mãe tinha fazendas. E a gente ia para essas fazendas passar as férias lá. E a gente brincava então com os cavalos, com gado. E tinha as estradas de chão. E muitas vezes eu e os meus primos iam para essas estradas de chão, para uma fazenda a outra, andando, caminhando. E aí então, nesse caminhar, como ficava o meu pé? Podre não, misericórdia. Ficava sujo de terra, vermelha. E nesses caminhos passavam também animais. O gado era tocado por esse caminho. Cavalo passava nesse caminho. E depois de passar os animais, o que fica? O esterco, a palavra mais bonita, esterco. E de vez em quando você ainda pisava num troço daquele. E quando você chegava na casa do tio, da tia, o que eles falavam? Vai lavar os pés, menino. Não entra aqui dentro de casa desse jeito, não. Porque o pé ficava sujo. Agora eu pergunto para você nessa época, onde o meio de transporte eram camelos, cavalos e a pé, principalmente. E quando os animais passavam por aquelas ruas de chão, eu vou te falar uma coisa, em Israel é desértico o clima. Então tem muita poeira. Como que ficava o pé daqueles discípulos amados, que Jesus os amou até o fim? Sujo. Ficava assim, sujo. Muitas vezes, talvez um pisava num estrume, num esterco. E o pé ainda ficava mais sujo ainda. Você percebe então, que agora, volta para aquela cena lá da mesa. Agora os discípulos estão assentados em torno da mesa, assim, com os pés sujos. Eu pergunto, quando Jesus abriu a porta para entrar naquele ambiente que os discípulos chegaram antes para preparar, como que estava o ambiente? Cheiroso? Porque aquelas sandálias de couro ali deve dar um chulé danado, não? Além disso, ainda pisou no esterco. Como que estava o cheiro daquela célula, quando Jesus entrou naquela célula? Como é que estava? Ele sentiu na hora. Com certeza ele ficou incomodado. Agora tem um detalhe, irmãos. O ambiente, quando está fedido, você acostuma com o cheiro. Depois de um tempo, você vai acostumando com aquele cheiro, você nem sente. Mas quem veio de fora e chegou naquele ambiente, ele sente na hora. Aqui na Flórida, tudo é fechado, né? Então, quando você faz comida, a casa inteira fica com aquele cheiro da comida. Mas se tiver fedido também, por causa de um lixo, alguma coisa, a casa inteira fica fedendo aquele lixo. Quem está lá, muitas vezes não percebe, mas quando você abre a porta, está visitando aquela casa, você sente o cheiro na hora. Por quê? Porque você não estava dentro daquele ambiente. O Senhor Jesus havia pedido, na verdade, ele tinha ordenado para os seus discípulos irem para casa e preparar a ceia.
Mas agora, ninguém queria lavar os pés. Ninguém queria lá tocar naqueles pés sujos. Eu fico pensando em Pedro. Pedro falou, provavelmente com ele assim, eu não vou mexer com isso não, eu sou o líder. O líder não faz esse tipo de trabalho. Eu lidero essa célula e esse tipo de trabalho não é para mim. Que outro o faça. Eu fico pensando, talvez André, o discípulo André, ele deve ter falado assim, eu já providenciei pão e peixe daquela criancinha para Jesus multiplicar. Eu não vou fazer esse trabalho aqui não. Já estou fazendo, estou servindo demais nessa igreja. Talvez Judas deve ter dito, de forma alguma, nem por 30 moedas de prata eu faço esse serviço. Você percebe que ninguém queria fazer aquele serviço, que inclusive era feito pelo servo mais baixo da casa. Então, famílias que tinham servos, escravos, servo é uma palavra bonita em português, mas a palavra correta é escravo. O escravo mais baixo da casa é que lavava os pés dos hóspedes, daqueles visitantes que chegavam na casa. Então ele se assentava, vestia a toalha, pegava uma bacia que não é de metal, porque naquela época a bacia de metal era muito cara, era uma bacia de barro, com água dentro, assentado, ele lavava o pé daquela pessoa que vinha visitar a casa. Obviamente porque o pé estava fedido, fedendo estrume, ou esterco, ou chulé, ou sujo da poeira, para não sujar a casa. Jesus vendo aquela cena, irmãos, o que ele fez? Tomou a toalha, assentou e começou a lavar os pés dos discípulos. Primeiro item que ele pegou foi o que, irmãos? Toalha. Segundo item que ele também vai pegar é a água. Então existe uma maneira de lavar os pés, com a toalha e com a água. Mas por que se deveria lavar os pés dos discípulos? Porque ninguém quis fazer esse trabalho. Como eu disse antes, não quiseram fazer por causa do ego. Porque eles se sentiam o quê? Grandes. Um pouco antes, os discípulos estavam discutindo quem que é o maior. Um pouco antes, a mãe de um deles estava dizendo, olha, Senhor, eu peço para que meu filho Tiago, meu filho João, se assente um à sua direita e o outro à sua esquerda. Um pouco antes, eles estavam discutindo e brigando para falar quem que era o líder naquela história. Você percebe que os discípulos, então, não havia humildade no coração deles. Era altivez, ego, muito ego. E o ego fede. Ego fede. Você, quando tem orgulho em você, isso fede. E deixa o ambiente todo contaminado, fedido. E quem chega perto de você sente o cheiro. E orgulho é igual mau hálito. Eu não vou perguntar se você já teve mau hálito. Mas mau hálito é o seguinte. A pessoa que tem não sabe. Mas quem conversa sabe que tem. Então, orgulho fede. Isso fede. E contamina o ambiente. Jesus, naturalmente, ele viu o fedor ali. O odor. Mas espiritualmente ali traz uma mensagem para nós hoje. Primeira mensagem. Quem está disposto a servir nesse lugar? Quem está disposto a lavar os pés dos irmãos? Lavar os pés contaminados pelo pó desse mundo. Lavar os pés dos irmãos que muitas vezes estão fedidos. Você vai ver mais tarde que Pedro, carnal, porque a carne é extremista. Presta atenção aqui, não fique cansado nem sobrecarregado. A carne é extremista. A carne, Pedro mostrou para nós como é que ela é. Jesus falou, eu vou lavar os seus pés. Pedro falou o quê? De forma alguma, você, Senhor, vai lavar os meus pés. Eu é que vou lavar os seus pés. Uau, é bonito, fala a verdade. Se eu ouvir algum irmão falando um negócio desse, não é bonito demais? Falou, uau, mas para Jesus isso é tudo o quê? Carne. Aí Jesus falou, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ainda bem que Jesus não falou não tem parte em mim, né? Em mim. Porque se não tivesse parte em mim, era salvação. Mas comigo é na minha obra. Vocês estão comigo, gente? Então não perde a salvação, viu? Só pode perder a obra do Senhor, ou seja, o seu galardão.
Fica aqui comigo. E aí Pedro, na carne, foi para o outro extremo. Antes ele quis um extremo de humildade, né? Agora ele vai para um outro extremo. Então, Senhor, me lava completamente a minha cabeça, meu corpo inteiro. Parece que é bonito também, espiritual demais, mas é tudo carne. Porque a carne, ela anda nos extremos. Não estou dizendo que você tem que ser equilibrado aqui agora, não estou falando nada disso. Toma cuidado só com a carne. Quando ela quer fazer a obra de Deus, ela quer se mostrar. Jesus falou, olha, não precisa lavar o seu corpo inteiro, porque aquele que tomou banho, em outras palavras, já está limpo. Só precisa lavar agora os pés. Os seus pés é o que tem contato com o quê? Com esse mundo. E esse mundo, irmãos, ele tem o poder de sujar os seus pés, contaminar os seus pés. O pó desse mundo impregna nos seus pés. A hora que você abre o Instagram e vê um vídeo ali sensual, a hora que você abre o seu Instagram e vê uma notícia que não tem nada a ver, a hora que você abre algum vídeo, um seriado, alguma coisa para você ler, alguma mensagem que não procede de Deus e se impregna nos seus pés. Você tem que ser limpo nos seus pés. Estatística é uma coisa interessante, né? Estatística é só para você morrer. Você já viu as estatísticas? Um exemplo, né? Não sei se isso é verdade, não. Estou dando só um exemplo, tá? Comer açúcar. Comer açúcar, quem come açúcar dá câncer. Tem 2 vezes mais facilidade de obter câncer. Aí você vai ver a estatística e fala, meu Deus, é 50%. Se eu comer, 50% que eu vou morrer. Mas a estatística normalmente é entre 10 milhões de pessoas. Se essas 10 milhões de pessoas comerem açúcar, aumenta em 50% a chance de uma delas contraírem o câncer e morrerem por causa disso. Mas estatística é uma coisa que muitas vezes é só para influenciar você, para receber o quê? Morte. Então, o que muitas vezes suja os nossos pés? As mídias sociais, informações que não são de acordo com a palavra de Deus, e até mesmo a nossa boca. Até mesmo alguém falando perto de você. Um chefe falando coisa indevida, colega de trabalho vendo pornografia perto de você. Tudo isso vai sujando os seus pés. Palavras malditas, suja os pés. Então você precisa lavar os seus pés, né? Tinha uma irmã, não podia engravidar. E aí o Senhor foi e abençoou ela com um milagre. Ela começou a se relacionar com seu marido e teve um filho. Milagre. Já era constatado que ela não podia ter filhos. Quando, no primeiro mês da gestação, uma outra irmã na célula chegou nela e falou, ô irmã, você está grávida? Falou, tô, Deus fez um milagre, não podia ter filhos, agora estou com 1 mês de gravidez. Você já fez o exame de toxoplasmose? Porque se você não fizer o exame de toxoplasmose, seu filho pode morrer. Agora, para uma mãe que não podia engravidar, ouvir um negócio desse, os pés delas estão sujo ou limpo agora? Sujo. E quem sujou? A irmãzinha da célula. A irmãzinha da célula. Veja, até um comentário tem poder de sujar os seus pés. Até uma palavra indevida de algum irmão tem o poder de sujar os seus pés. O irmão está orando para ter um emprego. E Deus vai lá e abre a porta. Ele está na primeira semana de emprego, ele vai lá testemunhar na célula. Olha, irmãos, Deus abriu a porta. Eu vou começar a trabalhar essa semana. Eu vou começar a trabalhar com essa atividade. Um irmão levanta e fala, olha, toma cuidado. Eu fiquei sabendo que quem faz isso aqui tem problema. Você percebe que sempre vai vir aquele que para sujar os seus pés. E pode ser até irmãos nossos. Mas nós temos que ensiná-lo. Ensiná-los a não sujar os pés dos outros. E nem sujar os próprios pés. Então, quando você se levanta para falar mal de alguém, você está sujando os pés. Quando você se levanta para falar mal ou contra a sua autoridade, você está sujando os pés. Quando você se levanta para falar mal da sua esposa, você está sujando os pés. Quando você se levanta para falar mal do seu marido, você está sujando os pés. Mal dos seus filhos, seu filho não vai dar em nada, você acabou de sujar os pés dele. E ele precisa ter os pés limpos. Você também precisa ter os seus pés limpos. Quando? Toda semana. Nos cultos e nas células. Agora veja, como que Jesus lavou os pés dos discípulos? A Bíblia nos conta que ele pegou uma bacia d'água e ele também pegou uma toalha de linho.
A Bíblia explica a Bíblia. O linho na Bíblia aponta para o quê? Para a justiça de Deus. Para a justiça de Deus. Né? Você se tornou justo porque você vestiu, pela graça de Deus, a justiça de Deus. Então eu e você hoje estamos vestidos dessa toalha, que é o quê? A justiça de Deus, que foi dada a você de graça, não por obras, mas você se tornou justo de graça, presente de Deus. É um dom de Deus. Fala assim, eu já tenho a toalha de linho, a justiça de Deus. Então essa toalha é para lavar os pés dos irmãos. Mas para lavar os pés dos irmãos, falta o que ainda? Água. Água. Que água é essa? É a palavra de Deus. Então quando aos domingos eu venho aqui e prego a palavra de Deus, você sente o frescor na sua vida. Você sente que a condenação vai embora, que a sujeira vai embora. Você sente que aquele fedor vai embora. É porque a palavra de Deus acabou de lavar os seus pés. Então, todos os domingos, eu sento aqui, vestido da toalha da justiça, e com a palavra de Deus, e limpo os seus pés, lavo os seus pés. Eu falo que você é amado de Deus. Eu falo que você é abençoado por Deus, que o Senhor te amou de tal maneira que Ele te salvou. Estou lavando os seus pés. Nesse momento, seus pés estão se tornando limpos. Para quê? Para você caminhar lá fora novamente. E se sujou, volta para a casa do papai e da mamãe, que nós vamos lavar os seus pés de novo. Estão aqui comigo, gente? Jesus, então, Ele faz isso. Ele está nos ensinando a servir os irmãos. Qual que é a maneira que eu e você deveríamos servir uns aos outros? Lavando os pés dos irmãos. E como que nós servimos? Por meio da palavra. A Bíblia fala que do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, a palavra vai fluir do seu interior. Então, quando você abre a sua boca para abençoar, você, Max, é uma bênção, meu irmão. Você é um homem de Deus ungido. O Senhor te escolheu. O Senhor te levantou nessa nação. Ele tem um propósito, uma missão na sua vida. Você foi gerado em Cristo. E você vai ser levado para Ele de volta. Então, quando eu começo a falar a palavra de Deus para o meu irmão, o que eu estou fazendo nesse momento? Lavando os pés dele. Quando ele conta para mim, olha, estou com um desafio no meu trabalho, eu preciso de oração. E eu falo para ele, olha, o Senhor é fiel. O Senhor vai te dar graça no seu trabalho. O Senhor vai te dar graça. Ele vai te capacitar ali. O Senhor vai te colocar no lugar certo, na hora certa. Nesse momento eu estou fazendo o que com o meu irmão? Estou lavando os pés dele. O irmão faz como, chega em mim e vem confessar um pecado, como acontece ali, Tiago, né? Ele fala para os irmãos confessar uns aos outros os pecados para serem o quê? Curados. Então, quando o irmão vem confessar um pecado para mim, eu não vou pegar aqui a lei e vou matar o irmão. Eu vou fazer o quê? Com graça, com a justiça de Cristo e com a água da palavra, eu vou falar, irmão, o Senhor já te perdoou, meu filho. O Senhor está te curando nesse momento. Cura seja liberado sobre a sua vida. Que você seja restaurado diante do Senhor agora, em nome de Jesus. Acabei de lavar os pés dos irmãos. Essa é a maneira que nós servimos o Senhor e servimos os irmãos. Mas o que muitas vezes nós fazemos? Falamos mal. Espalhamos fofoca, mentira, engano. A palavra do Senhor diz, a ninguém conheceis segundo a carne. O que quer dizer isso? Você tem que conhecer o seu irmão, não segundo a carne dele. Porque na carne dele tem muita coisa feia. Na minha carne também tem muita coisa feia. Se eu der espaço para a minha carne, vai manifestar um monte de coisa feia. Mas eu não ando na carne, eu ando no Espírito. E eu conheço os meus irmãos no Espírito. Eu olho para os meus irmãos e falo, você é um homem abençoado. Jesus já morreu por você, já determinou sobre você a bênção dele, a graça dele, o favor dele. Então, você percebe que essa é a maneira que nós deveríamos relacionar uns com os outros e servir uns aos outros. Lá na célula, quando você reúne na célula durante a semana, como que você deveria lavar os pés do seu irmão, da sua irmã? Se alguém se levanta e fala, olha, eu queria receber oração nessa área, na minha vida. Você tem que abrir a sua boca e liberar uma palavra para lavar os pés dele. Então, nós percebemos que a maneira de lavar os pés é o quê? Servindo os irmãos com a justiça de Cristo e com a palavra de Cristo. Essa é a maneira que o Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos. E ele disse mais, olha, se você não me deixar fazer isso, você não tem parte comigo. Não é que você não está nele, é que você não participa da obra que ele está fazendo. E do mesmo modo eu falo para vocês, se vocês não vêm aos domingos cultuar o Senhor e ouvir a palavra,
para que eu lave os seus pés, vocês não têm parte comigo aqui nessa igreja. Interessante isso, né? Mas é uma realidade. Numa equipe de liderança na igreja, se os líderes, eles não têm alegria em receber uma palavra do seu líder, do seu pastor, eles não podem ter parte na liderança. Então, a maneira que nós servimos uns aos outros, primeiramente, é lavando os pés uns aos outros. Removendo o cheiro, o odor, removendo a sujeira e guardando os nossos irmãos com a justiça de Cristo, enxugando os pés deles. Então não se levante para falar mal do seu irmão, do pecado que o seu irmão cometeu. Não se levante para expor o seu irmão. Não se levante para falar coisas indevidas do seu irmão. Mas se levante para falar da parte de Cristo, para falar a palavra de Cristo, para guardar através da palavra de Cristo, para abençoar em nome de Jesus. Amém? Aleluia.